Pessoa séria. Olá, boa noite, tudo bem, Leonardo Mantuan, como está? Tudo bem, você? Podia estar melhor, né? Mas pandemia, É, Bolsonaro, é, mas, mas tá tudo certo. Tudo bem, obrigado. Falando sério, é porque eu acabei de tomar café, então eu tô muito assim, elétrico, sabe? Mas tá tudo bem, sim. Quero saber como que foi a sua semana de estudos. O que você conseguiu fazer? O que você teve dificuldade? então, essa semana não foi muito produtiva. Não brigue comigo. Imagina. É Alguns aquela motivos. coisa, a violência não é a resposta, é uma pergunta. A resposta é sempre sim, Ah, tá. Entendi. tá? Mas, Não, mas assim, eu li bastante, eu só não consegui escrever nada do que você me pediu. Eu não consegui acessar a metodologia que você me não? enviou. Não. Tá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar aquela pasta com todos os livros e aí eu mando para o seu e-mail. Pode ser? Tem alguns livros que você me enviou via e-mail? Não, então, a metodologia você está falando na plataforma. Não, não, no e-mail. Você me enviou com as sugestões de alteração, não foi? Semana passada. Ah, sim, Só que eu não foi, consegui. foi, não sei, não sei. O que aconteceu? Você não conseguiu acessar? Não, eu acho que foi por causa da conta do Hotmail. Aí você permitiu, acho que, acesso do Hotmail. Eu tentei entrar com a minha do Gmail e não foi. Ah, tá bom, entendi. Tá. Entendeu? Se você Então, quiser, você prefere que eu coloque com qual conta? Do Hotmail, do Gmail? você acha mais prático do Gmail? Eu não sei, eu tenho que ver aquela que já está salva aqui, porque eu peguei a que estava o que estava lá na plataforma. Deixa eu ver o que eu tenho aqui nos meus contatos. O seu, ó, Leonardo, tá Hotmail. Mas eu posso atualizar aqui. Eu vou atualizar e eu já coloco do Gmail. Me fala qual é. leomantuanbarbosa, Bar- @gmail.com. Barbosa com S mesmo? Conhece? Isso. leomantuanbarbosa@gmail.com. Tá bom, Isso. então. A partir de agora eu já mando tudo para você. Ok, você pode ir falando aí que eu vou tentar fazer aqui uma coisa agora. Ai, Jesus. Você Você- leu o quê? O que você leu? Eu li o livro do Faraco, Ótimo. fiz algumas pesquisas. Aí você Uhum. tinha me perguntado que eu defini, perguntado não, tinha me falado para eu definir aquilo que nortearia o trabalho. Aí eu fiz algumas Sim. pesquisas, li algumas coisas, e tudo que eu pesquisava sempre caía na questão do dialogismo, da literatura. Aí Uhum. eu li mais um pouquinho. Hoje, cheguei aqui uma parte do livro do Faraco que também eu vou te perguntar se a gente Uhum. pode seguir esse caminho do dialogismo, partir daí, olhar aí com esses óculos, fala igual no seu vídeo lá, da sua aula de Sim. mestrado dos alunos lá. Uhum. Peguei algumas coisas de lá também, que esclareceram mais ainda. Que bom. E aí eu queria saber com vocês se a gente poderia partir daí. Acho que sim, acho que seria uma ideia excelente. Deixa eu só. Ah, é isso aqui mesmo. É que eu estou aqui com com a metodologia aberta. Uhum. Eu só vou colocar aqui para compartilhar com você logo. É leomantuan@barbosa.gmail.com. Enviar. Ok, pessoa adicionada. Depois, então, você dá uma olhadinha e vê se consegue acessar direitinho. Se a Uhum. gente pode, pelo dialogismo, sim, sim, sim. Na verdade, a ideia de diálogo é uma ideia fundante de toda a teoria bakhtiniana. Se a gente pensa na questão da teoria bakhtiniana, a gente pensa realmente na questão do diálogo, de como que estas relações sociais, e assim, é um diálogo no sentido amplo.
e não nesse sentido restrito como a gente está tendo agora. As relações dialógicas, elas são relações de discursos mesmo, e esses discursos, para eles dialogarem, eles não precisam necessariamente conhecer, saber da existência um do outro. Só o fato deles tocarem no mesmo tema, eles já estão em diálogo, já estão em relação de diálogo. Então, eu acho que é um caminho muito interessante para a gente começar a pensar. Entendi. Não, sei que eu queria saber, Uhum. com certeza, porque eu não escrevi nada ainda, porque eu queria entender primeiro essa parte, se a gente fosse seguir por aí, porque eu tenho um problema, eu só consigo escrever sobre aquilo que eu entendo. Se eu não entender completamente, não sai nada. Isso é perfeito. Isso é perfeito, porque aí você vai fazer do seu texto um texto compreensível também. Eu tenho essa... e não é dificuldade, não, isso é uma qualidade, porque você se dispõe a um trabalho que você realmente está sabendo do que está falando, né? Você não está escrevendo só porque alguém disse aquilo. Aquilo realmente é uma verdade para você. Só que é importante que você tenha consciência que você não vai entender a teoria bakhtiniana toda para fazer esse trabalho. Você não vai conseguir, tá? Para eu entender a teoria bakhtiniana, eu tive que fazer um mestrado. Então, eu escolhi o mestrado para eu entender a teoria bakhtiniana. Então, eu fiquei 2 anos estudando, assim, diariamente, participando de grupo de estudos, grupos de pesquisa, eventos acadêmicos, para eu conseguir entender. E aí, então, a gente vai ficar somente na parte que é interessante para a sua pesquisa. Mas a gente vai entender muito bem essa parte, tá? Para você conseguir escrever direitinho. Uhum, entendi. Você teve acesso às aulas? Quais? Às aulas que você vai analisar lá do professor ou da professora? Então, eu pedi a ela, ela falou que ia me enviar. Só que ela teve um problema lá, acho que o computador dela estragou, ela iria me enviar ontem. Tá Entrei em bom. contato com ela, não me respondeu, mas já está tudo certinho lá. Ah, ótimo, perfeito. Quanto antes a gente tiver isso, melhor. Tá. Então, agora eu preciso saber se você teve acesso a se você conseguiu pesquisar algum exemplo de trabalho que faz uma análise semelhante à que você está propondo, assim, só para a gente começar a definir quais serão os critérios de análise. Eu só consegui encontrar um que dialogasse mais. Se eu não me engano, acho que foi uma. Olha a doideira que eu me enfiei. Foi uma tese de doutorado, se eu não estiver enganado, Cereja. Eu li algumas coisas lá, mas não me pergunte muito agora, não, porque eu fiz algumas anotações. Não, imagina, tá ótimo. Que eu tô meio maluco essa semana, Uhum. mas eu já consegui encontrar alguma coisa, eu tô tendo algumas ideias. Só quero Ótimo. ler elas um pouquinho antes de te apresentar. Não, me apresenta, fala aí do jeito que tiver na cabeça. Não, é melhor um pouquinho. Então tá bom, ok, já entendi, beleza. Tá, então eu entreguei agora a metodologia para você, você dá uma olhada, faz uma mexida aí. Como você ainda não conseguiu o corpus, a gente definiu que a gente vai pela questão do diálogo, a gente decidiu agora, então você já vai focar os seus estudos nesse sentido. E então você tem alguma pergunta com relação a alguma parte da teoria, a algum outro ponto, alguma coisa assim que você estudou? Eu cheguei a uma parte do livro, como eu te disse, Uhum. que você tinha me falado que uma parte do referencial seria sobre a dicotomia entre língua e linguagem. Seria interessante, sim. É porque, assim, quando a gente fala na teoria bakhtiniana, a gente não costuma fazer essa separação de língua e linguagem. Tanto é que em todos os textos meus que você encontrar, que eu tratando da teoria bakhtiniana, ou seja, todos, porque eu sempre trabalho com a teoria bakhtiniana, eu sempre escrevo assim, língua, abre parênteses, e escrevo gen,
e fecha parênteses. Por quê? Ele não faz essa separação, sabe? Ele vai sempre trabalhar com essa questão do contato enunciativo, da troca enunciativa. Ele não vai se basear numa questão idiomática, de língua enquanto idioma, mas vai pensar na linguagem de um modo geral, porque o Bakhtin, ele tem uma crítica muito grande com a questão do estruturalismo de Ferdinand Saussure, né, que faz essa separação entre langue e parole, né, essa questão de língua e fala, de língua e linguagem. Então ele critica muito isso. Ele não nega a importância do Saussure, a gente não nega a importância do Saussure, apesar de não sermos estruturalistas, a gente não nega, realmente foi o Saussure que transformou, que colocou o estudo da linguagem num patamar científico, e era o que ele tinha naquele momento. Mas aí a gente volta na teoria saussuriana e discute, problematiza, e é assim que a ciência se desenvolve. Então, não precisa ficar tão preso nessa questão da língua e da linguagem. É importante que você, se você quer trabalhar alguma coisa assim nesse sentido, os gêneros do discurso, que é o texto, né, que eu apresentei, que eu dei aquela aula, ele é muito bom porque, como eu disse logo no início da aula, apesar de ter esse nome gêneros do discurso, gêneros discursivos, todo aquele texto tem como objetivo mostrar que não é a frase, não é a palavra, não é a oração que tem que ser o nosso foco de estudo, mas o enunciado como um todo. Então, eu acho que a gente pode partir desse ponto mesmo, e aí ele vai apresentar, né, quais são as características do enunciado. Então, a troca entre os falantes, né, entre os autores, o fechamento semântico, e a questão dos gêneros do discurso também. Então, seria interessante que nós percebêssemos, ou que nós tentássemos entender, e agora eu estou meio que lembrando aquilo que a gente conversou, de tentar compreender qual é a visão de linguagem que a professora escolhe, e a partir dessa visão de linguagem que ela vai propor as suas atividades, as suas aulas e tudo mais. Se é uma questão puramente linguística e estruturalista mesmo, que aí não tem problema nenhum, cada um tem a sua independência, ou se é essa questão comunicativa, dialógica e tudo mais. Então, eu acho que a gente pode não ficar tão preso nessa dicotomia entre língua e linguagem, mas pensar como que é percebida a unidade comunicativa daquele sujeito. Se é uma questão da oração, né, que é totalmente desvinculada da sua realidade, ou se é o enunciado, que é esse enunciado concreto, irrepetível, encarnado em uma situação real de comunicação, pronunciado por seres sócio-historicamente constituídos, né? Então tem todas essas questões que a teoria bakhtiniana, como um todo, traz, e os gêneros do discurso traz assim de uma maneira bem didática mesmo. É um texto que parece difícil, mas acredite, é o mais simples de todo o Bakhtin. É assim. Tá, entendi. Estou te perguntando porque eu cheguei a uma parte aqui, como estava te dizendo, que ele fala um pouquinho sobre a refração do signo. Aí, como você falou dessa parte na aula, no nosso encontro anterior, língua e linguagem, aí eu achei interessante, em alguma parte, tentar colocar isso também. Então, olha só, a questão da refração. Eu preciso te mandar, porque assim, eu não te mandei porque eu falei assim, Léo, caso você queira que eu envie alguma coisa para você me fala. Eu não vou te mandar se você não me pedir, para você não ficar totalmente assim louco. Aí você falou, eu já tô louco, professor. Já tô meio
zureta aqui. Então, eu não fiz nada. Mas eu vou mandar para você Eu achei um que você, trecho. eu achei que você fosse me enviar na segunda. Perdão, te interrompi. Não, imagina, que isso. Me enviar na segunda. Não, eu não mandei porque eu pensei que você já tinha muita coisa para ler, e aí você não me pediu, aí ficou por isso mesmo, tá vendo? Falhas da comunicação. Porque olha só, como a gente tem essa característica em comum, a gente só consegue escrever aquilo que a gente entende, e eu disse para você que eu escolhi o mestrado para eu entender a teoria bakhtiniana, eu coloquei, como eu já disse no nosso encontro anterior, eu coloquei de uma maneira muito didática e numa linha muito realmente compreensível e inteligível a questão do signo, desde o signo até a constituição do sujeito, que era o meu foco. Ótimo. Então, olha só, a questão da refração. Esse conceito é realmente um conceito muito importante na teoria bakhtiniana. Primeira coisa é a gente pensar o que é signo. Tudo começa com signo. O círculo bakhtiniano, que é esse grupo, né, de estudiosos lá da Rússia e tudo mais, que tinha gente da área da literatura, tinha músicos, tinha, enfim, um monte de gente, eles tiveram um objetivo muito definido. Um dos objetivos deles foi criar uma teoria marxista para a construção da ideologia. Então, eles estavam estudando a ideologia, o objetivo era estudar a ideologia numa base marxista. Por isso que existe esse livro, Marxismo e Filosofia da Linguagem. E por que é essa ideia do marxismo? Marxismo é porque o Marx, ele traz todas essas questões ideológicas para a materialidade da vida, principalmente para as relações econômicas, né? Então, para a luta de classes e tudo mais. Então, seria um estudo da ideologia, não do ponto de vista como algo abstrato, mas é um estudo da ideologia encarnado na vida real e nas relações reais entre as pessoas. Então, quando a gente fala de marxismo, a gente está falando dessa questão que traz para a vida real. Ótimo. E por que a gente pensa isso? A gente tem que lembrar que Bakhtin é filósofo antes de qualquer coisa, né? Antes de qualquer coisa, não. Ele é filósofo e pronto. Se você assistiu aquela aula que eu dei, no início eu digo da entrevista que ele deu para o Viktor Dovakhin, a última entrevista que ele deu para o jornalista russo, e aí o Viktor Dovakhin pergunta se ele era mais filósofo ou filólogo. Filólogo, então estaria mais ligado ao estudo das palavras ou da filosofia. Então ele fala, eu sou filósofo, a vida toda eu fui filósofo. Ótimo. Então ele é filósofo, guarda essa informação. E aí ele começa, então se ele vai trazer para a materialidade da vida, então uma visão marxista, o estudo das ideologias, ele começa a trabalhar a questão do signo. Signo, grosso modo, vai ser tudo aquilo que aponta para algo para além dele. Então, eu tenho uma coisa, qualquer coisa. Então, por exemplo, eu vou pegar isso aqui. Eu tenho, então, esse celular, né? Ele é uma coisa que existe no mundo, certo? Ele está aqui, ok. Quando eu passo a criar um sentido para além do objeto no mundo, este objeto deixa de se tornar um objeto e passa a se tornar um signo. Vou pegar um exemplo que ele até utiliza em Marxismo e Filosofia da Linguagem, que vai ficar ainda mais claro para você. A questão do pão. Né? A gente tem um pão. Pão é só um pão, não é nada, é um objeto de consumo, digamos assim. Apenas isso. A partir do momento que esse pão passa para a mão de um padre e ele está no altar, e ele fala, este é o meu corpo, comei, fazer isso em memória de mim, aquele pão deixa de ser um pão e passa a significar uma outra coisa. A partir daquele momento, o pão passa a virar, passa a significar algo para além dele mesmo. Então ele passa a ser um signo. O vinho, a mesma coisa. Ele é só um vinho. Mas se o padre levanta e tal, este é o meu sangue, tomai todos e bebei, e fazeis isso em memória de mim, aquele vinho
deixa de ser só consumo e passa a ser um signo. Um martelo e uma foice, a mesma coisa. Agora, quando eles estão juntos, eles podem virar o símbolo do comunismo, essas coisas assim, não tem? Da união, do socialismo, né? Da união das repúblicas socialistas soviéticas e tudo mais. Então, isso daí é só mesmo para te falar que tudo que existe no mundo pode assumir uma característica, pode alcançar a não a situação, mas pode a posição de um signo. Por quê? Não há signo sem ideologia. Ideologia serão todas essas estruturas que a gente cria em comunidade, né? Então, a gente vai ter essas estruturas ideológicas. Na visão bakhtiniana, ideologia não tem essa carga do tipo de assujeitamento que às vezes a gente vê nas aulas de filosofia do ensino médio, do tipo, uma ideologia que me domina. Não, ideologia são todas essas construções mentais que a gente vai criar em sociedade. Ótimo. Então, se já está claro o que é um signo, o Bakhtin ele vai falar que existe dentro desse grande grupo, que é o grupo Então, por exemplo, vou voltar aqui. Isso aqui é só um celular. Mas é a partir do momento em que eu tenho um celular. Deixa eu tirar aqui a capinha. E este celular tem esta maçã. Isso, dependendo da nossa vida em sociedade, isso aqui deixa de ser um celular e passa a ser um símbolo de status. Porque a gente cria essa ideologia que os objetos que pertencem a essa marca estão imbuídos de uma carga para além do objeto em si, né? Inclusive, eu fiz até um artigo uma vez que, não sei se você lembra de uma situação, esse vai ser meu último exemplo para você entender a questão do signo. Não sei se você lembra se você é ligado à questão de futebol e tudo mais, eu não sou, mas é porque isso aconteceu e eu achei muito interessante. Tem um jogador brasileiro chamado Daniel Alves, que ele estava jogando uma vez e arremessaram uma banana no campo, lembra? Uhum. E aí, o que ele faz? Ele pega a banana e come e continua jogando. Neste meu artigo, eu defendo que quando a pessoa joga a banana, aquela banana torna-se um signo, que não é só uma banana. Eles estão insultando aquela pessoa, chamando ela de macaca, né? Quando joga a banana. A partir do momento que o Daniel Alves ele pega a banana e come, é como se ele estivesse esvaziando o sentido ideológico daquele signo. Ele não enxerga como um insulto, um signo. É apenas um alimento. Deixa de ser signo. Então, ele encara como algo apenas da vida, apenas para o consumo. Então, por isso que teve essa reação de como foi, porque não foi a primeira, infelizmente, não foi a primeira vez, nem a última que isso aconteceu. Mas a reação dele foi muito nova, porque ele tira todo o conteúdo semântico, ideológico, melhor dizendo, e aquilo vira apenas uma banana, deixa de ser um signo. Ótimo. Ele diz isso, e depois, lá em Marxismo e Filosofia da Linguagem ainda, ele fala que não existe signo sem ideologia, ok? Tá claro isso? Não existe signo sem ideologia, mas aí vem um outro ponto. Não existe ideologia sem signo. Onde um está, o outro está. E aí, quando eles trabalham essa ideia, eles trazem para a vida real, uma questão bem marxista, o processo de criação ideológica. Porque se todo signo tem uma materialidade na vida real,
e não existe ideologia sem signo, isso quer dizer que a ideologia está materializada no mundo real de alguma forma. Em forma de quê? De signo, ok? E aí, dentro deste pensamento, se ele é filósofo, por que então que ele trabalha tanto a questão da linguagem? Porque não há nenhuma situação social que esteja desvinculado do uso da linguagem. A gente utiliza a linguagem o tempo todo, até no nosso diálogo interno. Então, o tempo todo a gente está utilizando a linguagem. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, que também é tão importante quanto o primeiro, é que de todos os signos, a palavra é o signo por excelência. Enquanto uma banana pode se tornar um signo, enquanto um celular pode se tornar um signo, enquanto uma martelo, uma foice pode se tornar um signo, ou não, a palavra sempre vai ser signo. Porque ela sempre vai estar imbuída de um sentido ideológico. Então, por exemplo, agora eu trago... E esses sentidos, eles não estão dados para todo sempre. A gente pode pensar, como eu trabalho na minha tese, que eu analiso alguns cartazes da Padre do Orgulho LGBT de São Paulo, alguns usam a palavra sapatão, caminhoneira, bichas. Então, pega-se todas essas palavras que têm uma carga semântica negativa e tentam se reapropriar dessas palavras, os participantes, se reapropriar dessas palavras e mudar o seu significado e mudar a sua conotação ideológica. Então, a palavra é o signo por excelência, porque ela é a única que está em todas as situações comunicativas, sempre, o tempo todo, e ela sempre estará em uma posição de signo. Uma palavra nunca é alguma coisa que não, senão um signo, portanto, um signo ideológico. Então, o signo linguístico é o signo ideológico por excelência. Ótimo. Esse preâmbulo todo é só para falar a questão da refração. O Bakhtin, ele diz que os signos... então, portanto, e agora a gente vai falar do signo linguístico, tá? Quando eu falar em palavra, não é palavra no sentido morfológico, não. É sempre no sentido enquanto signo linguístico. Então, vai estar sempre neste nosso arcabouço teórico do pensamento bakhtiniano, tá? Ok. A palavra, ela reflete a realidade. Assim, é porque a gente tem esses dois processos, né? Aí ele vai lá na física. A gente tem um processo de reflexão, que seria do espelho, né? Então é alguma coisa que reflete a realidade. E a gente tem um processo de refração. O processo de refração, não sei se você vai lembrar da física, mas nos livros de física tem sempre esse desenho. É um copinho d'água, e aí a pessoa coloca, sei lá, um bastão, assim, dentro da água, e nunca tá retinho. O bastão, ele começa aqui, aí dentro da água, ele vai para um outro lado, assim, ele nunca fica direto. Sempre ocorre um processo de refração mesmo. Ocorre uma certa modificação da realidade ali, né? Então, o signo, ele reflete a realidade, então ele traz o que existe, então ele reflete a realidade, mas ele não só reflete, mas ele também refrata a realidade. Então, o signo, ele nunca é translúcido, ele nunca reflete só, ele reflete e refrata. Ele reflete, ele traz a realidade como é, mas ele também transforma a realidade de alguma forma. Por quê? Porque os sentidos, eles estão sempre em luta ali dentro. Então, dependendo da situação, o que o signo mostra
não é exatamente a realidade em si. Entretanto, essa é a nossa única forma de acessar o mundo. É por meio dos signos que a gente acessa o mundo. Eu acho que é em Estética da Criação Verbal, em um ensaio que tem Estética da Criação Verbal, o Bakhtin ele fala assim: é impossível que tenhamos uma é impossível ter uma experiência pura da realidade. Ou seja, a gente nunca acessa a realidade diretamente. A nossa realidade é sempre acessada por intermédio dos signos. Então, a nossa realidade é sempre uma realidade semiótica. É uma realidade que é acessada por meio dos signos. Por isso que a semiótica é esse campo que estuda os signos como um todo. E dentro da semiótica, a gente tem a linguística, que é a que estuda os signos linguísticos. Então, tudo isso é só mesmo para te explicar o que é esse bendito fenômeno da refração. Eu espero que tenha ficado pelo menos um pouquinho claro. Ficou, porque eu estava essa semana, eu li muita coisa sobre isso. Acho que você nunca mais vai querer ter um encontro de novo comigo na semana que vem, né? Imagina, imagina. Ai, que bom. Eu pergunto mesmo. Eu tenho esse defeito também. Ah, é ótimo. Eu quero que você pergunte mesmo, porque depois eu quero que você pergunte muito, porque eu quero que você escreva muito. Mas olha só, você vai continuar fazendo essas suas perguntas aí, tá tudo bem. Só que agora, por conta de você. Não estou brigando com você ainda, tá? Lembra que a violência não é uma resposta, é sempre uma pergunta. A resposta é sempre sim. Mas, não estou brigando nem nada. Mas por que a gente veio para esse encontro e você não me apresentou alguma coisa, eu vou te mandar algumas coisas, tá? Eu vou falar assim, olha só, lê isso aqui, faz isso aqui, pensa assim, já conseguiu o corpus lá com a professora? Vai, tá? Então eu vou ficar um pouquinho mais no seu pé essa semana. Mas vai, pergunta. Não, porque essa semana eu estava mesmo justamente lendo sobre quase isso tudo. Sobre tudo isso que você falou sobre a refração, justamente eu estou com o livro aberto aqui, porque pouco antes de Ótimo. com você aqui, eu estava lendo, tentando entender. Então, Sim. ficou um pouco mais claro, bem mais claro. Você quer ler aí o que ele fala da refração? Que eu lembro que eu entendi o conceito de refração com ele mesmo, que ele foi muito didátiquinho, assim. Ele tem uma parte aqui que eu cheguei, Eu ó, que vou ele pegar meu livro também, Léo, enquanto você pega aí. tá. Ok. Esse livro é muito bom. Eu estou gostando Ele é bastante. muito... Ano passado eu comecei a ler e não entendia nada. Uhum. Retomei novamente. Meio Sim. viciante. Ó. Uhum. Uhum. Entendi.
Ok. Olha só, na página 24, Léo, ele vai falar qual é a base da teoria da refração do signo, né? Porque, tá vendo? Tem uma citação aí na página 24, eu acho que ele cita o marxismo, não, acho que ele cita o autor e o herói, atividade estética, não sei. Aí tem uma citação das páginas 32 e 33, tá vendo? Sim. Em cima, ele fala assim, ó, a palavra viva, então a palavra enquanto signo linguístico, portanto, ideológico. A palavra viva não conhece, portanto, um objeto. Lá na teoria ele vai chamar de herói, enfim, mas a gente não vai entrar nisso agora não. A palavra viva não conhece um objeto como algo totalmente dado. Isso aí seria a reflexão. A palavra refletindo o objeto. É algo dado, é algo pronto. A palavra apenas refletindo a realidade. Eu pego o que eu falo, é a realidade, pronto. Pura, simples. Mas o signo, o círculo, não conhece a palavra como algo, um objeto totalmente dado. O mero fato de eu falar sobre ele significa que eu assumo uma certa atitude frente a ele, uma atitude não indiferente. Isso aí é que a gente chama de atitude axiológica, que é a atitude valorativa. Todas as vezes que eu falo alguma coisa, eu me posiciono frente àquilo. E quando eu me posiciono frente àquilo, eu coloco a minha questão, a minha valoração. E se eu coloco a minha valoração, deixa de ser apenas reflexão, passa a ser refração, porque é a realidade refratada a partir dos meus valores, a partir, portanto, das minhas posições axiológicas, das minhas posições valorativas frente àquilo. E aí ele vem falando aqui, ó, eis porque a palavra não apenas designa um objeto como uma entidade pronta, ou seja, eis porque a palavra não apenas reflete a realidade, mas também expressa a sua entonação, por sua entonação, perdão, minha atitude valorativa em relação ao objeto, que é a refração, em relação àquilo que é desejável ou indesejável nele, e desse modo movimenta-o em direção do que ainda está por ser determinado nele, transformando-o num momento constituinte do evento vivo em processo. E aí ele fala, está aqui a base da teoria da refração do signo. Todas as vezes que a gente fala, a gente não apenas fala do objeto, a gente fala sobre o objeto. E toda vez que a gente fala sobre o objeto, a gente coloca uma carga valorativa. Então a gente não está falando apenas do objeto. A gente não está apenas refletindo o objeto, nós estamos refratando. E sim, é louco o negócio porque a gente está falando de filosofia da linguagem. É filosofia mesmo. A gente fica assim, ó. E é uma coisa que muda a sua forma de enxergar a vida. Você fica assim, é verdade. É verdade. E aí você começa a enxergar, aí a teoria bakhtiniana diz isso, você passa a ouvir vozes em tudo. As vozes na minha cabeça estão me mandando matar você, não tem essas coisas? Pois é, a gente começa a ouvir vozes em tudo. E nada, é muito massa. É muito massa. Muito bom. Fiquei muito empolgado, mais que já estava. A teoria bakhtiniana é empolgante. Eu fico assim, eu me encontrei na teoria bakhtiniana, porque faz muito sentido para mim tudo, assim, tudo. Essa questão de que cada um ocupa um lugar único no mundo. Isso é lindo, sabe? Quando você percebe isso, você deixa de ter vergonha de falar, porque só você pode falar o que você pode falar. Só você ocupa o seu lugar. E você passa a ser muito mais compassivo e compreensivo com o outro, porque o outro não está falando apenas falando palavras, ele está falando do mundo interior dele. Quando a pessoa enuncia, ela está falando do mundo dela. E assim, aí você é como você acessa.
a intimidade da pessoa, pelo discurso dela. Então você fica assim, todo mundo acha que, nossa, a teoria, as pessoas, os bakhtinianos, eles estão numa seita, alguma coisa assim. É porque a gente não estuda só para fazer análise. A gente estuda porque a gente realmente acredita que é uma forma de estar no mundo, sabe? O pensamento bakhtiniano é um pensamento ético. Na teoria bakhtiniana, ética é a ação no mundo, é como você está no mundo, né? E toda visão, e toda posição ética tem sempre um acabamento estético. Então, a gente ainda tem... enfim, é coisa que a gente ainda tem muito para conversar, para além do seu artigo. A gente precisa entregar esse trabalho, então... Ótimo. Mas gostei. Entendi muita coisa, mas essa semana vou ser mais comprometido, pode deixar. Não, você é muito comprometido. É porque realmente você escolheu uma teoria que não é uma teoria fácil. Mas agora eu estava realmente fazendo um teste. Eu queria ver como que você ia se sair sozinho, sabe? Livre, leve e solto, igual a Anitta e Pablo Vittar. Livre, leve e solto. Daí, enfim, surpresas. Não tem nada. Ótimo, ó, parabéns. Mas aí agora eu vou encaminhar um pouco mais, tá? Eu vou falar assim, Léo, olha isso aqui e escreve sobre isso aqui. E aí a gente volta a conversar sexta que vem com mais material. Tá bom? Ótimo. Você tem alguma pergunta, alguma coisa? Eu estou aqui falando com você até agora, porque a menina de 6h40 também não fez nada. Muito obrigado. E aí ela pediu para segunda-feira. Senão eu já tinha te dispensado. Mas você tem alguma pergunta, alguma coisinha que você queira? Pode ser qualquer coisa, pode ser alguma palavra que você não entendeu, alguma dica que você queira me dar, alguma coisa assim. Acho que pode ser o contrário. Brincadeira. Falar do arroz, o preço do arroz. Justamente eu estava querendo ter essa conversa com você, para as coisas ficarem um pouco mais claras para mim, para eu conseguir ir um pouco mais para frente. Tá. Por isso que você já falou, mas pode deixar que eu já te falei, essa semana vai sair muita coisa. Não se preocupe. Mas tem que sair coisa boa, tá? Não. Vai sair alguma coisa, mas não é qualquer coisa, não, pelo amor de Deus. Tá, então eu vou aproveitar aqui e já vou falar um negócio, porque eu passei o olho e vi um termo aqui que as pessoas acabam... Tá, eu vou pedir para você ir depois eu falo isso, mas vai na página 49, por favor. É porque eu fiz aqui... Eu comprei isso aqui quando eu estava lá na UFMG. Aí eu estava lendo, aí eu fui grifando aqui algumas coisas, e aí eu acho que essa parte vai ser interessante para você. Esse parágrafo que inicia na página 49, na verdade, que ele inicia a página 49, que fala, para Medvedev, como para todo o círculo de Bakhtin, os signos são intrinsecamente sociais. Isto é, são criados e interpretados no interior dos complexos e variados processos que caracterizam o intercâmbio social. Lembra? Teoria marxista. Ideologia, realidade, os signos são totalmente sociais. Eles são construídos na interação. Os sentidos ideológicos, eles não podem ser atribuídos individualmente. Eu não posso dizer que esse ovo significa, sei lá, qualquer uma outra coisa que além desse ovo e pronto. Não. Nós devemos, sei lá, socialmente criar a ideia de que este objeto significa fertilidade. E aí, por isso que na Páscoa a gente tem a ideia do ovo como signo do renascimento, sabe? Não tem essas coisas assim na Páscoa, pessoal? Pinta ovo e faz esse monte de coisa? Pois é. Isso a gente não pode criar individualmente. É sempre em sociedade. E aí eu fui e grifei este parágrafo todo e coloquei os signos são sociais. Para lembrar sempre
que essas construções ideológicas são sempre construções sociais. Por isso, relações dialógicas. Por isso é uma teoria dialógica, porque tudo em Bakhtin é social. E agora, o mais louco de tudo, quando eu descobri isso, nossa, explodiu minha cabeça. Até a nossa consciência é social. Isso está na Marxismo e Filosofia da Linguagem. Por que a nossa consciência é social? Porque nossa consciência é formada por signos e os signos são sociais. Bakhtin tem um livro chamado Freudismo, em que ele realmente vai dialogar com a teoria do Freud. E ele vai criticar a teoria do Freud. Porque a partir de... Eu não sou um profundo conhecedor de Freud, um dia serei, um dia eu quero... Agora que eu terminei o doutorado, quero fazer alguma coisa em psicanálise, mas enfim, eu tenho 9 pessoas para orientar, e uma delas não faz nada, né, Leonardo? Mas enfim, eu não sou um profundo conhecedor de Freud, mas pelo que eu conheço a partir do freudismo, o que o Bakhtin ele critica no Freud? Que é essa ideia de que a consciência é criada, é algo imanente do ser humano, é algo que nasce com ele, é algo que ele desenvolve por ele mesmo. E Bakhtin fala, não. Não tem uma menina, um meme, uma menina do Big Brother que fez assim, pois é o Bakhtin falando pro Freud. Não, a consciência é social, porque a consciência é sígnica e os signos são sociais. Eles se constroem socialmente. É claro que a gente não está falando de um determinismo, né? A sociedade determina quem você é. Não é isso. Mas a maneira como a consciência se constrói é de uma forma social. E se é social, é na relação com o outro. E se é na relação com o outro, é numa relação dialógica. Tá vendo que tudo bate no diálogo? Tá? Por isso que o Farago coloca, né? Linguagem e diálogo. Olha o nome aqui do livro dele. Ele pegou uma fotinha do Bakhtin bem velho, né? Porque normalmente a gente vê o Bakhtin com barbão, é uma coisa de louco. Mas ele pegou essa foto aqui, normalmente é assim o Bakhtin que a gente vê. Com a barba. Enfim. Beleza. Eu acho que... É porque assim, se deixar, meu filho, aqui a gente vai, ó, até amanhã. Olha, maravilhosa. Minhas anotações. Ai, ó, saudade. De quando isso? 2013. Nossa. Ah, éramos jovens. Éramos tão jovens. Tão inocentes. Eu acho que é isso, né? Tá bom. Tá bom? Não, você já tá enjoado de mim, né? Não tô, não. Eu adoro falar sobre isso. Mas eu preciso saber o que você quer. Uma coisa que eu queria te explicar. Que eu vi aqui uma palavra. Tá, olha só. Olha só. Quando você... Isso as pessoas cometem muito esse erro, tá? Muito. Você vai ver pessoas muito... É claro, se você continuar estudando a teoria bakhtiniana, você vai ver pessoas muito bem capacitadas e muito... falando a questão da polifonia. Polifonia. Porque, assim, poli dá essa ideia de muitos, né? E fonia, o pessoal tem essa ideia de fone, de som, e aí vai para voz, né? E aí, o pessoal sempre fala da questão de que todo discurso é um discurso polifônico, que daria essa ideia de que todo discurso é um emaranhado de vozes, que a gente nunca tem uma voz única, tá? Então, as pessoas falam lá de polifonia, como sendo uma característica do discurso, e que essa característica o discurso é formado por muitas vozes. Só que isso está errado. Está errado. O conceito, essa ideia de que o discurso é formado por muitas vozes, o termo certo
isso não vai mudar nada na sua vida, mas é porque eu tenho que te falar. O termo certo é heteroglossia. Tá? Polifonia, se você é da área de música, é porque na teoria, no ciclo bakhtiniano, tinha musicistas também. Se você é da área de música, você vai saber que polifonia seria como um coral, em que realmente nós temos muitas vozes, e essas vozes, e esse é o termo que ele usa, essas vozes, elas são equipolentes, ou seja, elas têm a mesma importância. Num coral, ninguém se sobressai, né? Não tem uma primeira e uma segunda voz. Todas são equipolentes, é o termo, equipolente. Você entendeu o conceito de equipolente, né? Ele pega isso para estudar os textos de Dostoiévski, que ele, Bakhtin estuda também a questão da literatura, do romance. O Bakhtin, ele é muito estudado pelo pessoal da literatura, porque ele diz que no Dostoiévski é a primeira vez que nós temos a polifonia. Ele chama o discurso, o romance do Dostoiévski, de romance polifônico. O que isso quer dizer? Que é pela primeira vez um romancista conseguiu criar uma história em que personagens com posições muito diferentes recebiam, ou esses discursos, eles tinham a mesma força dentro daquele romance. O autor, o Dostoiévski, ele não usava as vozes das personagens para defender um ponto de vista dele. Ou seja, eu vou colocar esse personagem aqui que pensa desse jeito e vou dar mais força, e esse que pensa o contrário, eu vou colocar um pouco mais fraco, que é para eu defender esta ideia aqui. Não, os personagens, eles têm as vozes equipolentes. Os discursos têm a mesma importância dentro do romance de Dostoiévski. E aí é por isso que o pessoal confunde. Por isso eu estou falando, porque eu vi aqui, porque o professor, e eu entendi isso com o professor Faraco, ele fala que o discurso, ele não é polifônico, ele é heteroglótico. Ele é formado por diferentes vozes, mas não necessariamente elas têm a mesma força ali dentro. Elas não necessariamente são equipolentes. Então, por exemplo, aqui, nós estamos conversando esse nosso discurso, ele é um discurso heteroglótico, mas ele não é polifônico. Porque, pelo fato de eu estar em uma posição de professor orientador, a minha voz, o meu discurso, tem um peso maior do que o seu. Então, ainda que tenhamos ideias diferentes e que a gente entre em divergência, eu tenho uma voz, a minha força social, por uma questão, a minha força, o meu discurso na hierarquia entre nós dois está acima por conta de uma construção social que a gente, na qual a gente vive. Então, nosso discurso é heteroglótico, mas ele não é polifônico. Ele seria polifônico, se você estivesse conversando com um colega seu, por exemplo, de turma, e vocês estão em um trabalho de grupo, e aí você fala uma coisa, ele fala outra e tal, ali é polifônico, porque ambos os discursos, eles têm a mesma força. Então, isso daí é só mesmo para quando você estiver lendo alguma coisa, e você encontrar assim, o discurso é um discurso polifônico. E aí você vai falar assim, olha, abri exatamente na parte, ó, polifonia e carnaval. Você vai lembrar de mim e vai falar, aqui essa pessoa escreveu errado. Eu não falei, ó. Primeira vez que aparece, não sei se vai dar para ver. Não sei se tá focando, meninas. Então ele vai falar que é no Dostoiévski que isso aparece. Ó, lembremos por oportuno que o termo polifonia, adotado por Bakhtin no vocabulário da música, foi por ele usado para qualificar o projeto estético realizado por Dostoiévski em romances da maturidade.
Bakhtin considerava que Dostoiévski havia criado um gênero romanesco novo, caracterizado pelo fato de que, aí ele cita o Bakhtin, aparece um herói cuja voz é construída exatamente como a voz do próprio autor num romance do tipo comum. Uma palavra do herói sobre si mesmo e sobre o seu mundo é tão plena quanto a palavra do autor costuma ser. Ou seja, a voz da personagem não é uma voz que está a serviço da voz do autor. É uma voz tão forte e tão me fugiu a palavra agora, mas com tanta credibilidade quanto a do próprio autor. Então é isso, ó. Ela, a voz da personagem, do herói, possui extraordinária independência na estrutura da obra. É como se soasse ao lado da palavra do autor, coadunando-se de modo especial com ela e com vozes, aí ele fala, equipolentes ou plenivalentes, ou seja, com a mesma valência, com o mesmo valor, né? Plenivalentes dos outros heróis. Então, polifonia tem a ver com equipolência e plenivalência disso. Ok? Entendi. Essa era justamente uma das perguntas que eu ia te perguntar, até anotei aqui, ó. O quê? Porque eu justamente já li em algum artigo falando justamente sobre isso. Sim. Que polifonia são as muitas vozes do discurso. Não. Então, Polifonia não é isso. Polifonia é, sim, assim, a questão da heteroglossia é uma questão constitutiva do discurso. Todo discurso é heteroglótico, mas nem todo discurso é polifônico. Isso que as pessoas cometem esse erro. Polifonia não é a mesma coisa que heteroglossia. Todo discurso é heteroglótico, mas nem todo discurso é polifônico, porque nem todo discurso a gente vai ter a mesma. Vou usar o termo que o Bakhtin usou aqui. Tem a plenivalência. Nem todos os discursos são plenivalentes, nem todos os discursos têm o mesmo valor, né? Os discursos, eles acabam, em muitos momentos, assumindo hierarquias ali, né? Na minha própria dissertação, eu trabalho com essa questão. Eu falo que eles... Olá! Ó, tá passando uma pessoa aí, ó. minha mãe. Olá, boa noite. Então, eu falei justamente isso, porque eu analisei na minha dissertação eu acho que não existe mais essa revista impressa, mas eu analisei a revista Capricho, da editora Abril, e lá havia a sessão que eu analisei, era chamada Terapia em Grupo, que as meninas escreviam alguma coisa, e aí o pessoal colocava aquela pergunta na internet, as meninas comentavam, e aí depois a revista escolhia duas daquelas respostas para tentar responder a pergunta da consulente, né, da menina que fazia a pergunta, e na terceira, eram 3 sugestões, a terceira era sempre de uma terapeuta. Então, apesar do discurso da Capricho, quando a Capricho usa aquelas três falas, ela assume para si aquele discurso. Então, aquele discurso ali é o discurso da Capricho. É formado pela voz de uma menina, voz de outra menina e a voz da terapeuta, né, da psicóloga. É um discurso heteroglótico, mas não é um discurso polifônico. Porque a partir do momento que a gente coloca que aquela última pessoa é uma psicóloga, uma terapeuta e blá, 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 a gente acaba dando mais peso para aquilo que é falado, sabe? Então eu pontuo isso, que polifonia e heteroglossia não são necessariamente juntos. Todo discurso polifônico é heteroglótico, mas o contrário não acontece. Entendi perfeitamente. Que bom. A teoria bakhtiana é muito legal, é muito gostosa.
É difícil, mas é muito gostoso. Estou percebendo. Mas é Também muito... estou gostando. Que bom. Beleza, já deu 7 horas, vou te liberar, vou me liberar também, que é sexta-feira, sextou, vou provar, né? Mentira, eu vou preencher o seu relatório e colocar isso daqui na internet e mandar o link. Ah, olha só, por falar em link, você tem conseguido acessar as aulas, as orientações, os vídeos, as orientações? Tá bom. Caso eu não, porque dessa vez a gente teve uma hora de orientação. Então, talvez eu não consiga colocar na sua pasta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar lá no YouTube e vou colocar no fórum de dúvidas. Você consegue acessar o fórum de dúvidas? Consigo sim. Tá, beleza. É porque você vai ter que mudar. Você vai ter que tirar o seu polo e colocar o meu nome para você conseguir acessar, tá? E é assim que eu também tiver, eu vou colocar lá, e assim que eu tiver o link, eu vou colocar no relatório dessa orientação, vou colocar o link lá, e vou mandar para o seu WhatsApp também. Tá vendo? Gente, olha, eu quero um presente no dia versus apresentações. Pelo amor de Deus. Então tá, Léo. Bom fim de semana, bons estudos. Um beijo pra sua mãe, tá? Carregou sua bolsa. Então tá, vou parar a gravação aqui. Agora, ok.